Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como é que o nosso corpo gerencia a energia que a gente consome? E mais importante, o que acontece quando esse sistema que é tão bem ajustado é levado ao limite? Vamos explorar juntos essa conexão tão importante entre energia, obesidade e diabetes. Então, bora lá. Para a gente conseguir acompanhar o fio da meada dessa história, eu separei nossa conversa em 5 partes. A gente vai começar com o básico, o ciclo de energia, depois vamos ver como o peso é regulado, o que acontece quando o sistema se sobrecarrega e como isso tudo nos leva à obesidade e, por fim, ao diabetes. Então, para começar, vamos entender uma coisa básica, mas que é fundamental: o ritmo diário do nosso corpo. Esse ciclo constante entre se alimentar e ficar em jejum. O nosso corpo vive numa espécie de dança diária entre alimentação e jejum. Pensa só, depois de uma refeição, a gente armazena energia. Algumas horas depois, começamos a queimar essas reservas para continuar funcionando. E esse equilíbrio é super delicado, acontece o tempo todo e é a base da nossa sobrevivência. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o que acontece logo depois que a gente come. A insulina funciona como se fosse o maestro da orquestra, sabe? Ela dá o comando para o fígado, para os músculos e para o tecido de gordura absorverem e guardarem toda aquela energia que acabou de chegar. Ok, já entendemos o básico do armazenamento de energia. Mas e a longo prazo? Como o corpo regula o nosso peso? Isso não acontece por acaso de jeito nenhum. Na verdade, é um sistema super bem controlado por uma rede de comunicação hormonal bem complexa. E aqui tem um ponto que muda tudo. O tecido adiposo, a nossa gordura, não é só um depósito passivo. Pelo contrário, ele é um órgão endócrino superativo. Ele produz hormônios, como a leptina, que são essenciais para regular o nosso apetite e o metabolismo. Ele conversa o tempo todo com o resto do corpo. E aqui a gente consegue ver esse sistema funcionando na prática, em 2 cenários opostos. De um lado, quando falta nutrição, hormônios sinalizam para o cérebro: "Ei, precisamos de combustível", e o apetite aumenta. Do outro lado, quando estamos bem alimentados, outros hormônios avisam: "Opa, tanques cheios", pode diminuir o apetite. E falando nesse diálogo, a leptina é a grande estrela aqui. Pensa nela como uma mensageira que sai lá das células de gordura, viaja até o cérebro e avisa: olha, as reservas de energia estão ok, pode diminuir o apetite e acelerar o metabolismo para gastar um pouco mais. E olha que legal essa imagem. Ela mostra o centro de comando do nosso cérebro, o hipotálamo. Ele é tipo um gerente, sabe? Fica ali recebendo todas essas informações, sinais de fome, de saciedade, e o trabalho dele é tentar manter tudo em equilíbrio, ajustando o quanto a gente come e o quanto a gente gasta. Tudo parece perfeito, né? Um sistema muito bem ajustado. Mas e se a gente sobrecarregar esse sistema? O que acontece quando tem um excesso crônico de energia entrando, dia após dia? Pois é, essa sobrecarga contínua acaba levando à obesidade, que, clinicamente falando, é definida por um excesso de gordura corporal. E a gente costuma medir isso com uma ferramenta bem conhecida, o Índice de Massa Corporal, o famoso IMC. Então, olhando os números, a coisa funciona mais ou menos assim. Um IMC abaixo de 25, tá tudo certo. Entre 25 e 30 já é um sinal de alerta ao sobrepeso. E acima de 30, aí sim, já classificamos como obesidade, o que indica que o metabolismo está enfrentando um desafio e tanto. Mas olha, é super importante entender que a obesidade não é só uma questão de peso. Ela mexe com o corpo todo, desencadeando uma série de mudanças metabólicas. A gente começa a ver coisas como dislipidemias, que é quando os níveis de gordura no sangue ficam bagunçados, intolerância à glicose, ou seja, o corpo já não lida tão bem com o açúcar, e o ponto principal da nossa conversa, a resistência à insulina. Certo. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Como é que o excesso de gordura corporal faz com que essa comunicação celular comece a falhar, gerando o que a gente chama de resistência à insulina? Esse passo a passo aqui é o coração da nossa história. No começo, no músculo saudável, tudo funciona bem. A insulina chega e a glicose entra na célula sem problemas. Mas aí, com o sobrepeso, as células de gordura começam a inchar. E o que acontece? Elas começam a liberar sinais químicos, como se estivessem pedindo socorro. Isso atrai células do sistema imune e o tecido adiposo vira um campo de batalha, uma inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação libera substâncias que interferem no sinal da insulina lá no músculo. Pronto, está instalada a resistência. Essa frase resume bem a ideia. É como se a fechadura da porta da célula, que é o receptor de insulina, ainda estivesse lá,
A chave, que é a insulina, também está. Ela até encaixa na fechadura, mas o mecanismo para abrir a porta está emperrado. A mensagem simplesmente não passa. E quando essa resistência à insulina fica cada vez pior e se torna crônica, o sistema não aguenta. Ele chega num ponto de ruptura. E é aí que o diabetes entra em cena. Então, o diabetes mellitus é basicamente uma doença metabólica que tem um problema duplo. Por um lado, o fígado começa a produzir açúcar demais sem necessidade. E por outro, o resto do corpo não consegue usar esse açúcar direito. O resultado, o açúcar fica sobrando no sangue, o que é bem perigoso. E é fundamental a gente entender que diabetes não é uma coisa só, tem tipos diferentes. Como a gente vê aqui, o tipo 1 é uma doença autoimune. O corpo simplesmente para de produzir insulina. Já o tipo 2, que é o nosso foco, está ligado à resistência. O corpo até produz insulina, mas as células simplesmente não ouvem o recado dela. E essa imagem resume muito bem a jornada até o diabetes tipo 2. É um processo longo, sabe? Começa com a resistência. No início, o pâncreas tenta compensar, produzindo mais e mais insulina para vencer essa resistência. Mas com o tempo ele cansa, fica exausto, e aí a função dele começa a falhar. O grande perigo do diabetes, a longo prazo, é justamente esse excesso de açúcar circulando no sangue o tempo todo. Esse açúcar todo acaba, de forma simplificada, caramelizando as proteínas e os tecidos do nosso corpo. E esse dano vai se acumulando, causando problemas muito sérios como a gente vê aqui, nos nervos, nos olhos, nos rins e, claro, no coração. Olha só o caminho que a gente percorreu, de uma simples refeição até uma doença tão complexa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Todo esse sistema biológico tão sofisticado responde o tempo todo às nossas escolhas diárias. A questão que fica é como a gente interage com ele no nosso dia a dia.